Olá, alunos da Escola Antônio Custódio. Como é que estão vocês? Na nossa última atividade, eu solicitei a vocês que vocês assistissem 2 vídeos para a gente poder concluir os estudos sobre os governos populistas. Inclusive foi uma videoaula, né, com alguns pontos relacionados a João Goulart, certo? Que foi o último presidente da década populista que a gente teve, né? Inclusive em algumas outras aulas eu expliquei sobre o governo do general Eurico Gaspar Dutra, de Getúlio Vargas, Juscelino Kubitschek e Jânio Quadros. Aí eu coloquei sobre o golpe civil-militar e o João Goulart, que inclusive eu solicitei que vocês fizessem um resumo em forma de tópicos, que depois eu vou dar uma olhada e a do Google Classroom dá um feedback a vocês e os que me mandam também no privado, ok? Feito isso, finalizada essa parte desse nosso conteúdo, a gente vai adentrar em um novo capítulo chamado de Regime Civil Militar, ou para alguns dos historiadores conhecido como ditadura militar, ok? Caso vocês estejam gostando desses vídeos, né, para poder amenizar esse período da pandemia, deixe seu like, se inscreva no canal para você estar sempre recebendo as notificações de vídeos que eu venho estar colocando referente à explicação dos conteúdos da aula, assim como também em paralelo ao conteúdo eu estar colocando as correções das atividades, certo? Nesse vídeo que eu estou gravando, eu vou explicar uma primeira parte relacionada ao regime civil militar, ok? Então vamos lá, eu vou colocar um slide aqui para vocês, certo? E eu vou comentar aqui com vocês uma primeira parte sobre o regime civil militar. Aí nas outras aulas a gente vai concluindo, ok? Pronto. Vocês têm aqui ditadura militar no Brasil, certo? De 1964 a 1985. Se vocês puderem observar nesse primeiro slide de abertura, vocês têm algumas imagens impactantes, certo? Vocês têm ao lado esquerdo de vocês uma bota, acima de mim vocês têm uma boca com um zíper, vocês têm o Palácio da Alvorada, né, com alguns tanques de guerra, e vocês têm o mapa do Brasil com um soldado militar. Essas imagens, elas não foram colocadas de aleatórias de qualquer maneira. Elas têm o seu significado. Vocês puderem perceber, eu acho que muitos de vocês, ou no fundamental, né, há 2 anos atrás, devem ter ouvido falar sobre a ditadura civil-militar, ou até mesmo nesse período dessas eleições de 2 anos atrás, falar que o Brasil ia voltar a ter uma ditadura, certo? Então a gente vai começar a conhecer alguns pontos relacionados a o que foi essa ditadura militar que ocorreu no Brasil, ok? A ditadura civil-militar, certo? Ela foi de 64 até 85, certo? Ela teve a duração de 21 anos. O que é que, de um certo modo, difere um governo militar de um governo civil democrático? Quando a gente inicia os estudos de história do Brasil, mais precisamente sobre o sistema republicano, o Brasil, ele é dividido, a parte da República, ela é dividida em Era Vargas, governos populistas, ditadura civil-militar e redemocratização. Essas duas aqui, o governo populista e a redemocratização, elas têm, digamos que, algumas características comuns. Se você, como estudante, for pensar, o que é que eu tenho como diferença? Primeiro, eu vou ter presidentes, tanto nesses três momentos. No período populista, na civil-militar e na redemocratização. Certo? A redemocratização que é o próximo capítulo pós esse que a gente vai ver, certo? No governo populista, todos os presidentes que foram eleitos, certo? Eles foram eleitos de forma democrática.
Mas, professor, o que é forma democrática? A população foi para as urnas, a população, por meio das cédulas eleitorais, votou e escolheu quem é que ia estar lá no poder. Aí a gente teve os escândalos como o Carlos Lacerda querendo depor Getúlio Vargas se suicidando, Jânio Quadros se aproximando da questão do comunismo, o João Goulart, que vocês devem ter visto no vídeo, governou sob forma parlamentarista e criou as reformas de base. Então a gente teve esses escândalos envolvendo. A ditadura civil-militar, que é o nosso capítulo que a gente está vendo hoje, ele é marcado pela presença de um governo durante esses 21 anos governados por generais militares, certo? Todos eles eleitos de forma indireta, certo? A gente vai ter, durante esse período desses 21 anos, 5 generais militares que a gente vai ver já já, certo? Mas quando eu penso em ditadura civil-militar, eu tenho que pensar no seguinte: ausência de democracia, ausências dos direitos civis, você não tem liberdade para falar, você não tem liberdade de pensamento, você não tem direito nenhum durante esses 21 anos desse período do regime militar, certo? Não é como hoje, às vezes, em momentos presenciais, eu sempre converso com os meus alunos o seguinte: hoje os adolescentes, vocês ou qualquer pessoa tem o direito de chegar e falar o que pensa. Não estão nem aí, não ligam para as consequências que venham a acontecer. Eu não gosto de tal coisa, pronto. Mas você imagine na cabeça de vocês o seguinte: eu vou falar, eu vivo num país onde tem a presença da censura. Eu vou falar no meio da rua que eu não gosto do presidente. No mínimo, os oficiais militares, se vendo você falando isso, abrindo sua boca nisso, ele pega a mão, senta no pé da sua orelha. Você pode ser a melhor pessoa que for, mas vai pegar e sentar a mão em você, certo? Então, isso são algumas características que eu tenho em relação ao período militar, ok? Vamos passando e a gente vai vendo com mais detalhes. Ó, eu tô aqui ao lado, mas vocês vão ver. Vocês estão vendo uma pintura aí, ó, que ela retrata, se vocês forem analisar, ela é uma pintura muito famosa, baseada na pintura de Pedro Américo, né, do período da independência do Brasil. Só que se vocês forem perceber, deixa eu trocar o ponteiro aqui. Essa partezinha bem aqui que vocês têm, certo? Vocês têm essa parte aqui são os militares tomando a presidência da República, certo? Então, a ditadura militar, ela se inicia em 64, com um golpe que depois o último presidente populista, que foi João Goulart, instaurou a ditadura militar no país. Certo? Lembrando que o João Goulart, ele foi eleito de forma democrática junto com o Jânio Quadros, certo? Na época, a Constituição previa que os dois candidatos mais bem votados fossem o presidente e o vice. O presidente na época era o Jânio Quadros, só que ele renunciou. E o vice era o João Goulart, né, que também foi eleito de forma democrática, ele recebeu votos, certo? Então, isso é o marco que se inicia o período da ditadura militar, do golpe civil-militar, ok? Ó, a partir desse momento, a população brasileira teve seus direitos restringidos. Hoje, quando você pensa nisso, meus direitos, eu tenho direito a isso, eu tenho direito a aquilo, eu tenho meio mundo de direito. Mas você imagina, você não tem direito a habeas corpus, você não tem o direito de ir e vir, você não tem direito de liberdade de expressão, de falar o que você pensa. Seus direitos serem totalmente restringidos, certo? Outra característica, foram suspensas eleições diretas para presidente, certo? A partir desse momento não se tinha mais eleições para presidente. Lembrando, voltem à cabeça de vocês, de 4 em 4 anos vocês escolhem representantes para a prefeitura, né, para o governo municipal. E de 4 em 4 anos vocês escolhem para o governo federal, né, que engloba presidente, senador, deputado federal, estadual e governador, certo? Ou seja, no caso, eleições para federação a gente só vai ter daqui a 2 anos, que vocês vão para as urnas, vão escolher quem é que são os representantes. É por isso que até nesse momento a gente trabalha muito com vocês essa questão da não venda de votos. Porque a partir do momento que você vende seu voto, você, digamos que você está perdendo seu direito. Você imagine vamos mudar a situação para vocês entenderem o que é isso. Vamos supor que vocês morem num determinado local
e esse determinado local ele tenha 4 candidatos. E esses 4 candidatos, 2 deles sejam eleitos, e durante os 4 anos de mandato, esses 2 candidatos não fizeram nada. E o local, ele continua do mesmo jeito. Certo? Então, a popular. Aí, todo ano, aí você vê que, geralmente, quando a pessoa quer se candidatar, tem uma pessoa nesse local que quer fazer a diferença. Mas, às vezes, falta oportunidade. Mas, às vezes, as pessoas, por conta de venda de votos, ou até mesmo tá tão acostumada com o que é ruim, resolve eleger as mesmas pessoas, não querem procurar uma mudança para o local, certo? Então é isso que é um amadurecimento político que você tem que ter na sua cabeça. Se você viu que durante os 4 anos não mudou nada, certo? Você tem que abrir a mente e pensar no seu coletivo. Vamos trocar, vamos mudar, vamos ver. Não, se não deu certo com esse candidato, a prefeito, a governador, a vereador, eu vou pegar e vou mudar para outro, certo? As pessoas que foram contra esse golpe foram exilados, como João Goulart, Leonel Brizola, certo? E outros políticos que foram o Juscelino, certo? Então qualquer pessoa que fosse contra esse regime foi exilado. Produções artísticas foram vigiadas. Mais à frente eu vou estar solicitando a vocês, inclusive vou até colocar como sugestões para vocês, algumas músicas do período do regime militar que elas foram censuradas, porque muitos dos artistas, como é que vamos dizer, se eles não podiam manifestar seu pensamento, o que é que eles faziam? Eles procuravam por meio das músicas. Eu vou pegar, eu não tenho como manifestar minha opinião, eu vou fazer uma música, certo? Que eu vou dar, mais à frente eu vou citar alguns exemplos assim. As charges, as peças teatrais, todas elas por detrás, né, que inclusive uma figura muito utilizada na época eram as metáforas. As metáforas elas vão ser utilizadas para poder, de um certo modo, digamos, como figura de expressão a sua revolta contra o regime militar. E críticas à ditadura foram proibidas, certo? Essa questão do silenciamento, ok? Tempos sombrios. Como eu já falei para vocês, durou 21 anos. Os brasileiros foram proibidos de escolher seus representantes para os principais poderes do cargo executivo. No caso, seriam os cargos de presidência da República. Eleições para presidente, governador, não, presidente da República, governador dos estados, prefeitos, capitais, municípios considerados áreas de segurança foram suspensas. Opositores do regime foram presos e torturados. E a imprensa e as manifestações culturais foram submetidas à prévia censura. O que é essa censura? Censura é eu pegar e proibir você de circular algo que você circular sua manifestação de expressão. Tipo, como é que eu vou dizer para vocês? Vocês têm os recortes de jornais, os recortes de jornais têm charges. Acho que é na primeira página que geralmente tem. Quando você vê a charge nesses jornais, elas pegam e trazem consigo algumas críticas em relação a alguma situação do governo. Certo? Então, eu pegar e eu tá lendo o jornal, eu como presidente da República, tem uma crítica ao meu governo, pega e tira essa crítica. Você como jornalista, você como gerador de opinião, você não vai ter direito de colocar sua opinião em um determinado documento. Certo? Ou da mesma maneira, censura é o seguinte, eu pegar, se tivesse em momentos presenciais, qualquer professor estivesse dando aula, né, comentando sobre um determinado assunto, e você discorda sobre a opinião do professor. Aí o professor você vai pegar e pedir para falar, e o professor não deixa. Ou quando você está falando, ele deixa você falar, é uma hipótese, né? Ele pega e manda você se calar. Não, você está errado, quem está certo sou eu. Ou seja, isso aí é uma situação que um professor estaria censurando vocês em relação à sua manifestação de opinião. Ok? Então, percebam que isso são características que você traz desses tempos, desses 21 anos que o Brasil conviveu no período da ditadura militar. Ok? Vejam essa charge aqui para vocês entenderem a respeito do que é censura na imprensa. Vocês têm uma charge da personagem da Mafalda mostrando o que você está recortando do jornal, mamãe. Aí a mãe dela coloca uma receita de coisa gostosa, sopa de peixe.
abaixa a liberdade de imprensa. Se vocês perceberem, a interpretação que a gente traz dessa charge é o seguinte, que a mãe da Mafalda seria um general militar e que ela viu algo que estava afrontando ela e ela resolveu tirar do jornal. Então, por isso que a Mafalda disse abaixa a liberdade de imprensa. Certo? Ó, a ditadura civil-militar, didaticamente, ela foi governada por 5 presidentes, todos eles generais do exército. E ela é dividida nesses 3 momentos: ditadura de reações oposicionistas, endurecimento do regime e crise do regime. Certo? O primeiro momento, que vai de 64 a 68, é o período que a implantação, o período das fortes reações oposicionistas, a questão de uma nova Constituição em 67, certo, que foi imposta, a promulgação dos atos institucionais. Já no endurecimento, o regime ampliou as características autoritárias, foi instituída a censura prévia, a proibição dos habeas corpus, pôde suspender direitos políticos de qualquer pessoa que fechar o Congresso Nacional. E a crise é a oposição que organizou para ocorrer amplas manifestações, como as diretas já, que clamavam pela volta da democracia, a emenda Dante de Oliveira, certo? Que é de 88, pós o regime militar. Tudo isso são características que a gente tem dessa fase, ok? Aí aqui a gente tem 3 aspectos que a gente vai encontrar no período da ditadura: políticos, econômicos e sociais. Político, porque eram governos autoritários que centralizavam o poder executivo federal. Econômicos, que intensificou o processo de industrialização do país e atraiu investimentos de empresas estrangeiras que se instalaram no Brasil. Certo? Como a gente tem um exemplo do milagre econômico no governo do Ernesto Geisel, certo? Aliás, do Ernesto Geisel, não, perdoe, do Médici, e um período marcado por forte concentração de renda, certo? Que a gente tem como característica o milagre econômico. A população urbana passa a ser a maior parte, que é a população rural, ok? Ó, aqui vocês têm uma charge ao lado, representando em caricaturas os 4 generais do período militar, né, que governaram. O primeiro que a gente vai ver é esse daqui, Castelo Branco. Logo em seguida do Castelo Branco você tem Costa e Silva. Depois do Costa e Silva, Médici, que é o do meio, o terceiro. Depois Ernesto Geisel. E por último, João Batista Figueiredo. Então, esses daqui são os nossos 5 generais que vão governar o Brasil. Mas a gente vai se atentar, além dos outros deixarem consigo as suas contribuições, esses 2 aqui, Costa e Silva e Médici, eles foram os responsáveis pelo endurecimento do regime militar. Eles foram mais autoritários, utilizaram-se de torturas, que vai ser uma característica muito principal desse período. Era à toa que eram divididas os generais em castelistas e os linhas duras. Ou seja, esses 2 aqui, eles eram considerados linhas duras, eram mais firmes, não eram flexíveis, utilizavam de força para poder conseguir o que queriam. Certo? Ó, aqui eu tenho uma linha do tempo que mostra o período que cada general ficou. Eu falei para vocês que são 5, né? Mas bem aqui tem uma junta militar, certo? Que vão ser alguns militares que vão governar o Brasil, visto que o Arthur da Costa e Silva ele não concluiu o mandato dele, ele acaba tendo um derrame cerebral e acaba falecendo. Aí até o final do mandato dele, 3 generais passam a governar o Brasil até a próxima indicação do Congresso. Então de 64 a 67, o Humberto Castelo Branco, certo? De 67 a 69, Arthur da Costa e Silva. Aí 69 a gente tem uma junta militar. De 69 a 74, Emílio Garratuso Médici. E de 74 a 79, Ernesto Geisel. E de 79 a 85, João Batista Figueiredo, que são os que vão governar o Brasil durante esse período. Ok? Quando o Brasil se torna um país governado por militares, a gente vai ter os atos institucionais. O que são os atos institucionais? Vocês vão ver muito uma abreviação em questões chamadas de AI, que é um decreto que permite o governo modificar a legislação sem consultar o poder legislativo. Como assim, professor, modificar a legislação? Os atos institucionais têm o mesmo poder de lei. Imagine o seguinte, atualmente, nesse período da pandemia, a gente está convivendo por meio de decretos, ou decretos municipais ou decretos estaduais.
certo? Os decretos municipais, ele tem a mesma força de lei, só que é no âmbito da cidade, e os estaduais têm o mesmo valor de lei, só que a nível estadual, certo? Tudo que acontece no município e no estado é regido por meio de decretos, que tem o mesmo valor que esses atos institucionais. Ele pode modificar o que está na Constituição. Durante o regime militar, foram introduzidos 17 atos institucionais, mas os 5 primeiros foram os mais conhecidos, que autorizavam o governo a intervir nos estados e municípios, suspender direitos políticos, aposentar compulsoriamente funcionários públicos, reformar a Constituição, extinguir os partidos políticos. Mais à frente vocês vão ver que a gente vai ter a supressão desses partidos políticos. A gente vai ter 2 partidos políticos, que vai ser a Arena e o MDB. A Arena, Aliança Renovadora Nacional, e MDB, Movimento Democrático Brasileiro. Certo? Que a gente vai ter o chamado bipartidarismo. Ou seja, os partidos vão ser extintos e os partidos passarão a ter 2 partidos. Pronto, a gente vai ver o primeiro e os outros a gente vai ver nas nossas próximas aulas. O primeiro general que a gente vai conhecer é o chamado general Humberto Castelo Branco, que governou de 64 a 67, que é esse que vocês estão vendo que eu estou acima dele, certo? Ele criou um plano chamado de PAEG, que é o Plano de Ação Econômica do Governo. Esse plano que ele criou previa ele tinha algumas características que tentaria, de um certo modo, reestruturar a economia do Brasil. Economia essa que ele recebeu defasada dos governos populistas, certo? Como, por exemplo, a primeira coisa que ele resolveu fazer para a gente colocar o Brasil em ordem, vamos começar a cortar gastos. Além de eu cortar gastos, eu vou pegar e vou aumentar as tarifas e os impostos, certo? Essas tarifas e impostos que eu vou pegar e aumentar é para tentar reestruturar a economia. Outra coisa que ele vai fazer, isso vai afetar mais aos servidores públicos, que é o fim da lei da estabilidade. O que é essa estabilidade? Eu sempre faço esse questionamento aos meus alunos. Vocês acham, façam uma reflexão e coloquem uma reflexão. O que é melhor, você ter sua carteira assinada ou você ser um funcionário público? Ou nível municipal, estadual ou federal? No caso aqui, federal. Quando você é um servidor público, você faz as provas, você passa por todo o processo e você começa a ser um servidor público, você não perde seu emprego. Você só perde seu emprego se você cometer algum ato contra o seu cliente, que é o funcionário público. Mas fora isso, você sempre vai ter emprego até o resto da sua vida. Ou até o dia que você for se aposentar. Ou seja, esses servidores passarão a não ter mais estabilidade política. Ou seja, ele a qualquer momento pode acabar e demitir esse funcionário. Hoje o que a gente tem, que é o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS, é uma criação do governo dele. Ele vai dar o aumento uma vez ao ano abaixo da inflação e restrição de crédito. Ou seja, com essas medidas a gente vai ter um arroxo salarial, uma recessão e uma grande crise de desemprego. Ele vai assinar no governo dele o ato institucional de número 2, que vai ampliar os poderes do Executivo Federal e vai extinguir todos os partidos. E a gente vai ter apenas 2 partidos políticos, a Arena e o MDB. Certo? A Arena, que apoiava o governo, certo? O atual governo, e o MDB, que era de oposição ao governo, ok? Ele vai baixar o ato institucional de número 5, certo? Que vai criar eleições indiretas para os estados, certo? E uma nova constituição de características autoritárias. Ele vai criar a lei de imprensa e a lei de segurança nacional. O que é a lei de imprensa? Que vai instituir a censura. E essa lei de segurança nacional que vai dar autonomia e força ao exército brasileiro. Certo? Ele adotou uma política anti-inflacionária, certo? Uma política que causou desemprego e provocou arroxo salarial e diminuição dos salários. Em 15 de março de 67, a gente tem a substituição de Castelo Branco pelo general Linha Dura Arthur da Costa e Silva, que a gente vai ver no nosso próximo encontro. Ok? Deixa eu voltar para a tela inicial aqui. Pronto. Turmas dos terceiros da Escola Antônio Custódio, a gente vai dar uma parada nesse primeiro momento.
A gente já viu os conceitos iniciais sobre o período militar, essa questão dos atos institucionais, da supressão dos partidos políticos, do conceito de democracia, certo? Da questão da diferença dos governos populistas para o governo militar, certo? E no nosso próximo vídeo eu vou estar explicando os outros generais para vocês poderem estar entendendo, porque eu prefiro ir devagarzinho assim, que aí vai dando para vocês compreenderem, ok? Eu vou colocar tanto no grupo do WhatsApp como no Google Sala de Aula uma atividade para vocês poderem ir fixando relacionado dessa parte, ok? Caso vocês tenham dúvida, podem deixar nos comentários do próprio vídeo, que eu estou lendo, posso estar respondendo, podem mandar mensagem no WhatsApp ou mensagem no Google Classroom, ok? Então a gente dá uma encerrada por aqui. Nosso próximo encontro a gente dá uma continuidade, certo? E a gente vai aparando as arestas em relação a esse nosso novo conteúdo, ok? Então a gente dá uma encerrada na nossa aula por aqui e até o nosso próximo encontro. Tchau!